Eu vou ser bem sincera. As pessoas se limitam muito à Bíblia. Elas só ficam só com os textos bíblicos. Elas não estudam, elas não lê livros extras bíblicos. Então eu sabia que aquele homem era uma entidade maligna das trevas, porque eu sou cristã. Então eu defendo a minha fé, né? Então a minha fé ela é judaica cristã. Então eu defendo isso. Só que eu identifiquei por conta dos meus relacionamentos com Deus. Por exemplo, teve um dia, isso daqui foi muito engraçado. Eu estava dormindo e sempre quando eu jejuo, inclusive estamos começando o jejum agora, né? Por esses tempos. Sempre quando eu jejuo, eu começo uma dimensão no mundo espiritual. Porque o jejum, você sabe que não é para mudar a opinião de Deus, né? As pessoas dizem assim, não, porque eu vou jejuar para Deus abrir a porta. Eu vou jejuar para Deus curar fulano. Eu vou jejuar para Deus entrar com providência. Não. É você que entra na providência de Deus. É você que entra na porta de Deus. É você que entra na cura de Deus. Não é Deus que entra em você. É você que entra em Deus. O jejum ele faz isso. Ele te dá o poder de acesso. Então, não tem como você viver experiências espirituais sem jejuar. E o jejum ele tem que ser acompanhado com meditação na palavra, com louvor, tá? E não é só louvor de escutar do YouTube, não. Você tem que cantar. Você tem que cantar, não é só escutar, porque a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir daquilo que fala. Então, se você não fala, não tem como você ser edificado. E aí eu lembro que eu, nesse jejum, eu fui dormir, e aí eu fui pregar, um dia depois. Só que na noite anterior eu durmo. Quando eu durmo, gente, as minhas portas de casa são de madeiras maciças, então elas são pesadas. Eu tava dormindo à noite, Yang, o vento bateu. E a porta fez assim. Sabe, igual o filme de terror? Sim. Eu acordei. Quando eu acordei, eu falei assim, Marcelo, tem alguma coisa aqui em casa. Porque a porta abriu. Só que o que aconteceu? Minutos antes eu tive um sonho. Esse sonho, eu estava entrando numa cidade. Quando eu entrei numa cidade, a cidade, sabe que eram aqueles vilarejos? Sim. Que a cidade é embaixo, aí tem aqueles morros lá em cima. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei nessa cidade, eu subi o morro. Só que quando eu subi o morro, eu passava estilo um canavial. No meio do canavial, alguém falava assim, ó, tem um homem aqui nessa cidade que ele mata todo mundo que vem profetizar. Quando eu subi, você já assistiu o filme Constantine? Sim. Que tem aquele homem que ele vai pro México, que ele tá com um punhal, uma adaga. Era tipo esse homem, só que ele só tava com um shorts vermelho. E ele vinha nos perseguindo. Quando eu chegava no alto do morro, Yang, isso daqui, mano, parece história de louco. Tinha uma casa, sabe aquelas casas de interior? Que as janelas são de madeira, baixinha, azul, sabe? E aí tem aquela sacadinha. Quando eu chegava, tinha 7 cavalos caídos, mortos. Quando eu entrava na casa, esse ser, e estava eu e meu marido, esse ser tentava nos procurar. E ele sumia e aparecia. Foi quando eu acordei com o barulho do vento abrindo minha porta. Na hora, eu falei assim, Marcelo, o demônio do São Cipriano entrou aqui. Mas não é que entrou na minha casa, entrou na dimensão espiritual. E aí foi quando nós oramos, eu fui pregar. Quando eu for pregar nessa cidade, como que é a cidade, Yang? É um vilarejo. Igualzinho do sonho. As casas, portas de madeira, baixa, as sacadas. E aí eu entendi que eu ia enfrentar um espírito de bruxaria naquele território. Você quer ver uma outra experiência? Eu tenho uma outra louca, mais louca ainda. Mais louca? Acho que essa foi a que mais me marcou. Fazendo missão em Mato Grosso, Rondonópolis. Uma época difícil, Yang, da minha vida. Difícil. Não, essa daqui você vai chapar. E quem estiver nos assistindo agora.
A gente terminou o culto, meu marido sempre pastoreou, eu auxiliando ele. Na época a gente não tinha carro. Eu tinha uma bizinha, ano 93. Eu não tinha carteira, mas era pra gente fazer a obra naquela época, sabe? Sim. Fazer as missões. E, cara, a minha família, todo mundo é grande. Então, eu tenho 1,80, o Marcelo tem 1,90 e pouco. O Richard, agora, ele tem 1,85 e ele tem 16 anos. Sim. Só que a gente sempre foi grande. Então, imagine, 3 numa bizinha de 1993. A gente era 3 jamanta. E aí, a gente foi, pá, naquele dia a gente foi andando. E o Marcelo passou e olhou para um terreiro, né, cheio da Universal. Em nome de Jesus, essa porta vai se fechar. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, não fica mexendo com o que tá quieto. Eles estão lá, deixa eles lá. Não tá mexendo com a gente, não tá incomodando ninguém aqui. Falei, não mexe, tá bom. Chegamos em casa. Eu morava num barraco na época, Yang. Esse barraco, gente, é muito engraçado. A rua de cima conseguia ir na rua de baixo passando pelo meu quintal. E Uhum. esse barraquinho, essa casa simples, foi porque uma irmã nos cedeu na época pra gente morar, porque a gente não tinha condições de pagar aluguel. Porque, de fato, a gente estava no campo missionário mesmo. Yang, a gente colocava a vizinha dentro de casa. Escuta isso daqui, gente. A minha casa era estilo casa americana. Por quê? A porta de casa já dava direto pra Pra rua. rua. Entrava e já. Ó. Era muito simples, Meu Yang. Deus. Gente, desculpa. Mas e nesse contexto, eu até já sei. Era simples demais, mas uma casa cheia de oração. E da presença de Deus. Uau. E eu vou te provar e testificar que é tanto de oração que escuta. O Marcelo, como sacerdote, homem de Deus, né, mais defensor, ele colocava uma barra de ferro atrás da porta e falava: ah, vai saber que se um dia, sei lá, acontecer alguma coisa, a família dos outros chorar do que a minha. Vou defender a minha família. Aí a gente naquele, sabe, aquele lugar. Eu dormi. Quando eu dormi, Yang, eu via 2 homens passando em volta da minha casa. Quando eles passavam em volta da minha casa, eles davam uma pesada na porta. Bum! Quando eles davam a pesada na porta da casa, a casa era tão pequena e humilde que a cama já dava para a porta, para a rua. Sim. O Marcelo pulou e eu gritei: meu Deus! Que isso? E o Marcelo gritou: quem tá aí? E pegou a barra de ferro e empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta, ele empurrou os 2 caras para fora. Os 2 caras pegou uma faca e esfaqueou ele. Isso na revelação. Na revelação, No no sonho. Isso. Eu pego e eu acordo. Quando eu acordo, eu abraço o meu marido com um sentimento de perca, de dor, e eu falo: Má, eu acabei de ter um sonho muito ruim. Nisso, ele escutou tipo um barulho de um gato, de alguma coisa caindo. E aí ele foi lá fora. E meu marido é magrinho e ele tava com shorts escrito Muay Thai, né? E quem conhece meu marido vai lá depois, ele é muito magrinho. Aí ele foi lá fora. Aí quando ele voltou, eu abracei ele. Eu falei assim: vida, não vai lá fora, porque eu acabei de ter um sonho, assim, porque Deus me usa muito em sonhos. E graças a Deus, eu pedi a Deus o dom da interpretação dos sonhos, então eu consigo Sim. interpretar os sonhos. Eu falei: eu tive um sonho assim, assim, assim. Tá, beleza. Yang, a gente pegou no sonho, no sono. Quando a gente pega no sono e a gente dorme, literalmente, daqui a pouco, bum, a porta. Quando abum a porta, eu grito: meu Deus! Que isso? E o Marcelo pega a barra de ferro, só que algo acontece que Deus não tinha mostrado nos sonhos. O Marcelo empurra a porta e aqueles homens não entram dentro de casa. De fato, Deus tinha me Meu mostrado Deus. minutos antes o que ia acontecer. Tentaram entrar na minha casa para levar a nossa simples vizinha, mas Deus nos livrou, Meu porque Deus. no sonho Deus não me mostrou, mas ali tinha um anjo do Senhor. Meu Deus.